Oi, gente, boa tarde. Chegando com a nossa edição semanal do Câmara Notícias, o programa da Câmara Municipal de Barra Bonita, com um resumo do que foi a sessão de ontem à noite. E a gente começa com a fala das vereadoras Patrícia Barreto e Poliana Quirino, que apresentaram moção de congratulações à Secretaria de Desenvolvimento Social pela realização do pedágio informativo alusivo ao Agosto Lilás, que é uma campanha nacional de conscientização e mobilização pelo enfrentamento e erradicação da violência contra a mulher. Senhor presidente, nobres colegas, primeiramente eu gostaria de parabenizar o nosso presidente Alexandre, assumindo a primeira sessão como presidente nessa casa. Senhor presidente, é muito importante a nossa manifestação na defesa das mulheres, primeiramente fazendo essa moção de congratulações à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que fez esse pedágio, informando ao alusivo ao Agosto Lilás, sobre essas mulheres que estão sofrendo violência. Eu não sei se os nobres vereadores acompanharam nas redes sociais, Instagram, Facebook, onde foi uma grande comoção nacional, onde uma mulher, esse crime aconteceu em Goiás, uma jovem de 24 anos, que estava mantida em um cativeiro há 5 dias pelo seu ex-companheiro, onde a mesma estava algemada numa cama, com cordas e correntes amarradas, aonde ela usava uma máscara em seu rosto, tipo aquelas que parece para proteger de veneno assim, para ela não gritar. Dopada com sedativos, estuprada por diversas vezes, com queimaduras na boca, porque o mesmo colocou panos com ácido em sua boca. Esse monstro, graças a Deus, ele foi preso em flagrante, aonde o juiz decretou a sua prisão preventiva, pois o mesmo assim, dizia que se saísse de lá, ele iria matá-la. Outra notícia que entristece a gente vê isso acontecendo no nosso país. Saiu uma notícia que o Afeganistão, um grupo extremista, instituiu um código penal que gerou uma indignação internacional ao legalizar a violência doméstica, aonde eles estipulam como uma violência controlada, aonde o marido tem autoridade de punir fisicamente tanto a esposa e os filhos. Isso é considerado controlado, desde que ele não quebre os seus ossos. Ele pode estar fazendo o que quiser, não quebrando o osso, está tudo bem. E se chegar a acontecer de quebrar, fraturar algum osso ou fazer algum corte, pasmem, a punição de prisão dele é apenas de 15 dias. Já a mulher, se fugir de casa pelas agressões, será presa por 3 meses. E se alguém da família der abrigo, eles podem ser punidos com prisão também. O que deixa isso claro para a gente? A gente começa a repensar quando a gente escuta esses termos. A mulher tem que ser submissa ao homem. O que a gente está ensinando quando a gente fala sobre submissão? A gente precisa começar a refletir sobre isso. Eu acho que quando uma mulher assina uma certidão de casamento, ela está fazendo uma parceria. Ela não é dona do homem, ela não é posse do homem. E quando uma mulher decide não estar mais ao lado desse companheiro, ela tem todo o direito de seguir a vida dela, sem ser morta, sem ser abusada, sem ser espancada. Eu não sei se os nobres vereadores ficaram sabendo que na nossa cidade um homem foi preso por agredir a sua companheira e esfaquear o outro, o mesmo que está internado com o pulmão perfurado. Eu não sei se os nobres vereadores ficavam sabendo o motivo. Ciúmes. Até que ponto a gente vai estar aceitando isso, gente?
E os casos de feminicídio no interior de São Paulo, em 2025, são 270, recorde de série histórica. Em janeiro a maio de 2026, foram registrados 124 casos, sendo 85 só no nosso interior paulista. Nós vemos mulheres sendo agredidas, não só fisicamente, moralmente. As mulheres saem na rua por estar vestindo uma roupa. As pessoas normalizam, foi estuprada porque estava com uma roupa curta, é provocante. Você vê crianças sendo abusadas, qual que é a justificativa? Uma criança trajando um vestidinho e uma fraldinha para ser estuprada e ser morta. A gente precisa falar sobre isso. Nós estamos trabalhando para contribuir para que mulheres vítimas de violência recebam o apoio necessário, não só do poder público, e também da justiça, que é falha. A gente precisa encorajar essas mulheres a denunciar, mas a gente precisa também que a punição seja severa. Porque quando uma mulher denuncia, ele é solto, ele vai acabar de fazer o que ele prometeu. Então a gente precisa muito do poder público, da nossa justiça, e que as mulheres entendam de uma vez por todas que elas são donas de si. Elas podem fazer o que quiser. E elas não precisam de homem nenhum, ser submissas a homem nenhum, aceitar nenhum tipo de agressão. E a gente que lute cada vez mais, que a gente traga esse assunto para essa casa, que tem muita mulher sofrendo na mão de homem. Enquanto a gente está conversando aqui, tem mulher sendo espancada, tem mulher sendo abusada e tem mulher sendo morta. É só isso, senhor presidente. Muito obrigada. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos acompanham, para as mulheres que estão aqui nos assistindo. Eu quero começar, presidente, agradecendo e parabenizando toda a equipe da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social por essa realização do desafio informativo em alusão ao Agosto Lilás. Estamos finalizando agosto, o mês nacional de conscientização e mobilização pelo enfrentamento e pela erradicação da violência contra a mulher. E é muito importante termos ações como essa, principalmente quando estamos falando de um número alarmante de casos de violência contra as mulheres aqui em Barra Bonita. Em 2025, foram registrados, só aqui na nossa cidade, 159 casos de violência doméstica. 105 medidas protetivas foram pedidas e 21 casos de descumprimento dessas medidas. Ou seja, esses homens nunca têm limite. E é importante lembrar que a violência não começa com um tapa. E a gente precisa repetir isso muitas vezes. Por isso, é tão importante que as mulheres tenham informação e coragem de denunciar. Por que hoje a gente fala assim, nossa, mas a gente está vendo muitos casos? Esses casos sempre existiram. É que hoje as mulheres sentem coragem de denunciar através de outras mulheres para poder falar sobre os abusos que acontecem. Eu, enquanto vereadora dessa cidade, tenho a obrigação de falar sobre isso, porque nós aqui somos a voz de muitas mulheres que sofrem violência dentro de suas casas e também fora delas. E já que a gente está falando de mulheres, eu também preciso falar sobre o que vem acontecendo comigo e nas últimas semanas também com a vereadora Patrícia. Eu já ouvi diversas vezes esse assunto de novo? Sim, de novo, gente. Eu vou pedir para o Gabriel colocar no telão que, para mim, é muita tristeza descobrir o anterior, por favor. A covardia, a atitude de covardes que pedem para páginas publicar, e ali onde está em verde está lá post da Poliana, e aí o nobre vereador Luiz Fregolente diz lá na conversa que está já nas mãos da justiça.
Depois do almoço, 3h30, passo aí em frente em algum lugar e deixo o dinheiro a você. Então, tudo isso que eu vim sofrendo desde outubro, sendo escancarada na internet, tendo a minha vida exposta, falando da minha filha, da minha vida. Eu sofri a violência mais covarde, acho, da história dessa cidade. Porque nunca fizeram isso com nenhum homem. Mas comigo fizeram de todas as covardias. E continuam fazendo. Dizendo em posts o final de semana inteiro que eu sou a favor do aborto, da legalização das drogas. Não sabe nem o que fala, por isso eu nem vou explicar isso. Porque conversar com pessoas ignorantes é isso. Mas o que mais me deixa entristecida é sobre atitudes de homens covardes. Porque eu tô aqui para poder discutir com todos vocês, que são colegas, e que nem sempre nós vamos concordar um com o outro. Mas eu nunca vou fazer isso com a vida pessoal dos senhores. Eu gostaria que todos os senhores aqui refletissem o que aconteceu comigo. Porque muitos aqui são pais, têm esposas, têm mães, e poderia ser as esposas dos senhores, as filhas dos senhores. Porque só Deus sabe o que eu passei o ano passado inteirinho sendo atacada covardemente. E eu sempre soube que tinha pessoas financiando esses ataques. E a justiça agora está agindo. E nós vamos descobrir, porque da onde tem esse print, tem muito mais. E o assunto já está na justiça, e como eu trabalho com transparência, eu não fico falando da vida dos outros aqui. Enquanto o vereador me ataca aqui na tribuna, e que agora também os comentários de cidadãos que apoiam o meu trabalho, eu não sei qual será a próxima atitude que ele vai tentar para me desmoralizar. E até quando nós vamos achar isso normal? Está preocupante a insistência desse vereador em relação a mim. Está muito preocupante, porque isso é perseguição política violenta. Inclusive, existe uma situação envolvendo uma página que teria recebido pagamento, situação que está sendo averiguada pela justiça e que também envolve um assessor público que tem acesso a essa página. E aí eu pergunto, a máquina pública está sendo utilizada para melhorar a vida do povo ou para calar quem está mostrando o que não está sendo feito para melhorar a vida do povo? Eu queria saber o que deixa o senhor tão valente. Se é ter dinheiro, se o senhor acha que o dinheiro compra tudo, se é a certeza da impunidade, ou foi o fato de o processo de cassação nessa casa ter sido arquivado tão rapidamente, sem ter investigado o senhor. O senhor continua me atacando nas redes sociais, em comentários, e eu pergunto, é assim que o senhor, dono de um currículo invejável, escolhe trabalhar? Eu quero dizer para o senhor não é mais gerente de empresa onde o senhor mandava e as pessoas tinham que obedecer. Aqui o senhor é só mais um dos 13. O senhor não manda em mim. O senhor não manda o que eu tenho que fazer. O senhor tem demonstrado falta de compromisso com a verdade, dentro e fora dessa casa. Está aí, fora dessa casa, que o senhor também é autor da foto que tirou minha com o vereador Marquinhos. Querendo mostrar para a população, querendo me desmoralizar. O senhor é um exemplo de incoerência política. O senhor tem sido uma vergonha para esse parlamento. Suas atitudes, na minha avaliação, são lamentáveis. O povo quer ver o senhor subir aqui, falar de saúde, de vaga na creche, de saneamento básico, de tapar buraco, de diminuir os cargos. E não tem nada a ver sobre aprovar. O cargo que o seu irmão está lá nas relações institucionais foi criado em 2014. Nem aqui eu estava. Para de mentir para a população. Eu não estava aqui em 2014. Essa pasta foi criada lá. E quando a pasta é criada, quem indica os assessores não sou eu. Tá bom? Secretário, Fregolente, é o seu irmão. Ele tem o cargo de executar. E os parentes dos poderosos. O senhor aqui é apenas mais um de nós. Aqui o senhor não manda. E eu vou deixar bem claro já para todos os colegas aqui. Esse código de ética, que é nítido, perseguição política para me atacar, que os senhores repensem a atitude dos senhores. Repensem, porque o que está acontecendo aqui nessa casa é imoral.
É vergonhoso. É toda semana uma notícia desse senhor em relação a mim. Isso é perigoso. Só estão faltando me colocar em praça pública e linchar pelo meu trabalho aqui. Então eu peço para cada um de vocês que vocês tenham noção do que está acontecendo comigo aqui. E tem que deixar público, para que eu me sinta segura. Porque eu não estou aguentando mais. E se você, para quem acha que esse senhor é certo de fazer isso aí, não deve ter filha dentro de casa e não deve ter esposa. É só isso, senhor presidente. Muito obrigada. O vereador Cladeci Pascoal apresentou moção de apelo ao SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para que estude a possibilidade da cobrança da água ser proporcional ao consumo. Senhor presidente, nobres colegas, é um tema também antigo, debatido, até o falecido Dr. Edson, ele já cobrava lá atrás sobre esse assunto, porque muita gente acha que não é justo, eu também acho que não é justo. Você, vamos supor, pagar por 15 mil e usar 8 mil. Teria que pagar o que usa. Aí eu estou pedindo nessa moção para que faça um estudo. Ninguém é contra a autarquia, a gente sempre torce para a autarquia estar sempre bem financeiramente, mas a gente tem que pensar na população, principalmente quem está pagando muito de água, né? Nós temos que defender a população em todos os assuntos, principalmente os mais que precisam. Parece que estava para vir um projeto aí que ia criar uma bolsa, né, um auxílio para quem tem baixa renda. O ano passado eu falei com o prefeito Manezinho e com o Paulinho de mandar também um projeto. Eu ia até fazer o projeto, mas eu tirei porque era inconstitucional, para poder fazer os parcelamentos para quem se atrasa, para quem se afunda na água, né? Bom, o intuito dessa moção é isso daí, para que o SAI faça um estudo e rever essa cobrança. Eu acho que dava para fazer outros tipos de cobrança sem prejudicar a autarquia e também não atrapalhar quem gasta pouco, quem gasta 5 mil, 8 mil litros, e não tem que pagar os 15 mil, pagar uma coisa que não está usando. Então peço voto favorável. Obrigado. Valgirioli apresentou moção de apelo para que a Prefeitura de Barra Bonita instale um equipamento para carregamento de carro elétrico. Ele explicou. Senhor presidente e nobres colegas, um tempo atrás eu via já pedido aqui da Câmara, acho que foi na época do Zequinha, para que na entrada da cidade nós colocássemos um QR Code gigante, onde o turista chegava, tirava uma foto daquele QR Code e localizava os pontos principais da cidade, farmácias, mercados, hora turística, o que pode ser feito, navios, telefones, tudo aquilo que envolve o turismo da cidade. Nós somos uma instância turística. Nós recebemos todo final de semana muita gente de fora. Qualquer um pode, final de semana, descer Pedro Meto, sábado, domingo, fora os encontros em motos, fora os eventos que é feito, né? Mas muita gente deixa de vir em Barra Bonita porque não tem onde abastecer o carro elétrico. E cada dia que passa, está aumentando esses carros elétricos, né? Porque ele é econômico igual as motos, né, Sandro? Eles são econômicos, são práticos, né? E realmente ele tem uma durabilidade em sua bateria. Se ele não tiver uma recarga elétrica, ele não consegue andar. Ele pode até ter um pouco de combustível para quebrar um galho, mas na realidade ele é mais elétrico do que com combustível. Então a prefeitura poderia ceder, fazer parceria com algumas empresas que instalem esse posto, não só no lugar, não só na área turística, mas outros comércios também, né? Para ser os bairros também um ponto do lugar, que isso vai aumentar de cada dia mais. E aquele que tem um carro elétrico que vir para Barra Bonita, ele fica assustado, porque ele puxa da plataforma, ele puxa na internet. Se tem aqui, não existe. Não vem. Como que eu vou sair lá de Bauru, Botucatu, Piracicaba, outro lugar que seja, vir a Barra Bonita carregado, minha bateria, chegar aqui, não tem onde carregar. Não tem como voltar. Existem alguns lugares aqui que não tem o turismo, o próprio hotel, mas são coisas particulares deles, né? Que não ia deixar. Mas se a prefeitura colocar, e como que paga isso? Através do QR Code. O pessoal vai lá, paga. O QR Code já paga quanto vai gastar, não custa nada a prefeitura, não custa nada. A prefeitura pode até ganhar dinheiro com isso, cedendo espaço para a empresa para ela poder operar isso. Mas nós necessitamos desse carregamento urgente, né? Já avisando no futuro, já é hoje.
Imagina daqui 10 anos, 5 anos, 6 anos, que seja. Só vai ter carro elétrico, vai diminuindo, né? Cada vez mais vai diminuindo. Então é um pedido simples, tá? Mas com um grande objetivo de ajudar e trazer mais gente para Barra Bonita. Como disse aí na justificativa, enquanto ele carrega o carro dele da parte elétrica, que é 2 ou 3 horas, ele vai consumir num bar, ele vai passear de barco, ele vai na lojinha que vende coisa de artesanato, ele vai circular na cidade enquanto carrega o carro. Quer dizer, ele vai fazer o turista não só andar de carro em Barra Bonita, mas como também visitar outros locais que não são visitados, que nem o Museu do Belmonte, do Fiore Gilhote, né? Como a Santa, como os navios. Tem vários pontos que a Barra pode ser. Nós que moramos aqui, estamos acostumados com Barra Bonita, isso já não tem mais quase graça, mas quem vem de fora, isso que é um paraíso, é coisa linda. Uma margem de rio dessa, né? Com vários barcos, com várias opções, com vários bares abertos todo dia, com música ao vivo. É uma cidade grande. Eu trabalhei no Guarujá, quando era 9 da noite, fechava tudo. Para não ser roubado o pessoal, então não tinha vida noturna naquela cidade. Vereador. Aqui nós temos vida noturna. Não, parte. Perfeitamente. O vereador aí falou a respeito dos pontos, né, turísticos, né, para visitação, e citou aí o acervo, que eu achei muito importante, do irmão do vereador, né, da história do traje, da história brilhante, né, do irmão do vereador, também do Fiore Gigliotti, né, aquele que fala abre-se as cortinas e começa os grandes espetáculos. E eu gostaria nesse momento também de aproveitar e de repente fazer também um pedido para o prefeito para que ele possa arrumar um lugarzinho ali para a autora Geni Guimarães, porque é no Centro de Cultura e não tem um espacinho ali para de repente encaixar a Geni, a autora que também trilhou uma história bacana, fez uma história importante. De repente, arrumar um espacinho ali para que as pessoas pudessem visitar a nossa cidade e ver também ali vereador, as obras da Geni Guimarães ali também. Lá tem espaço, dá para fazer uma sala. Porque quando fizeram aquele projeto, nós tínhamos indicado, inclusive, acho que a Geni também, o Joãozinho tinha falado, de fazer também uma sala. Nós temos salas lá dentro. Isso. Dá para ampliar e por todo historiador de Barra Bonita, né? Quem fez a história da Barra Bonita? Isso é muito importante, a gente merece realmente. Obrigado. Merece realmente. Então, eu volto a dizer, esse abastecimento de carro eletrônico é muito importante, que quando a pessoa vai lá com a família, vou visitar a Barra Bonita, mas vem no aplicativo, não tem onde abastecer, não vem deixar o dinheiro aqui. Então, vou pedir para o prefeito, vou falar pessoalmente com o Manezinho e achar um ponto estratégico, não só no centro turístico, eu digo, vários pontos, porque não vai gastar nada. Vai ceder o espaço, faz lá o documento, né, autorização, um vínculo com a empresa acaba pagando para a prefeitura para explorar aquele espaço. A prefeitura ganha, o turismo ganha, e quem vem em Barra Bonita deixa o dinheiro aqui, que todo mundo que trabalha com o turismo acaba ganhando. E da Geni tem total apoio, vereador. Eu acho que a Geni deve ter espaço cultural realmente. É uma pessoa que fez a história de Barra Bonita e faz até hoje, tá bom? Devia unir sim ao Belmonte, ao Fiore Gilhote, e mais gente, né, que contou a história de Barra Bonita de outro jeito. E os vereadores Kiko do Esporte e Cássia Bispo de Almeida usaram seu tempo de tribuna no final da sessão para falar sobre assuntos fora da pauta. Boa noite novamente, senhor presidente, aos nobres colegas, os que nos acompanham na casa e também pelas redes sociais. Nós tivemos a abertura do GEB, o GEB Jogos Escolares de Barra Bonita. Agradeço aqui a todos os vereadores que aprovaram esse projeto. Foi um sucesso a abertura. Eu gostaria que o Gabriel, por favor, colocasse o vídeo da abertura. Aí são a equipe da Secretaria de Esportes de Barra Bonita, com o apoio do nosso prefeito Manezinho, a presença dos nossos vereadores Alexandre e Marquinhos, que estiveram presentes também na abertura. Aí o desfile das escolas, aí a DV, Laurindo Bataiola, a FUMB, Cônego, Maria Luísa Ferreira Zambello, o Tito, a presença dos pais. Gostaria de agradecer também a presença, aí a apresentação de dança da Academia Cíntia Reco, gostaria de agradecer a presença dos coordenadores, professores, diretores das escolas, também a Gran Tietê, que esteve presente lá com os alunos da Faculdade de Educação Física, do curso de Educação Física, e a todos aqueles que apoiaram e que continuam apoiando esse projeto. Nós estamos ainda, durante a semana, tendo as competições com as modalidades de xadrez, futsal, atletismo, handebol, voleibol, basquetebol, e a gente pode ver ali que há um grande entusiasmo das crianças,
um incentivo muito grande por parte dos pais, dos professores e de todas as escolas, para que as crianças possam se sentir motivadas a continuar praticando esporte. Então eu volto aqui a agradecer novamente o prefeito pelo apoio, agradecer a Secretaria de Esporte, toda a sua equipe, agradecer os vereadores pela aceitação e pela aprovação do projeto. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Queria falar sobre os atos de vandalismo que o Kiko falou, que eu acho que é muito importante mesmo. A gente está colocando câmeras, não só colocar câmeras, como não sei se a gente pode montar um projeto de lei, da onde a gente pode estar colhendo essas imagens também quando a gente, como vereador, sabe o que está acontecendo no município e poder estar até encaminhando essas denúncias direto ao delegado, ao setor responsável, porque a gente sabe também que é crime, né, o dano qualificado no Brasil, como o artigo 163, ao dano do patrimônio público, né? Então, eu acho muito importante, não só a colocação das câmeras, como a gente montar algo também para poder estar encaminhando isso diretamente para o delegado, pelo setor responsável, para poder estar indo atrás dessas pessoas que estão fazendo isso no nosso município, né? E também gostaria de falar sobre a fala que eu citei na minha fala sobre que colocaram no Facebook. Não tem nada com meu amigo Marquinhos e nem ninguém próximo dele. Só para deixar esclarecido, né, antes que já soltem também em Facebook aí falando que só porque a pessoa citou o nome do Marquinhos e fez uma comparação, falar que foi ele ou que foi alguém próximo dele. É só isso, senhor presidente. E é isso, gente. O Câmara Notícias termina aqui. Mais informações no nosso site, Facebook e YouTube. Até a semana que vem. Tchau!